Hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática qual é a função de cada dispositivo de proteção das instalações elétricas e por que eles são tão fundamentais nas suas instalações. E além disso, para quem ficar até o final, eu vou dar dicas exclusivas que você pode aplicar nas suas instalações hoje mesmo. Olá, meu nome é Israel Tobias, eu sou engenheiro eletricista e eu atuo na área de projetos e também de execução de instalações elétricas. Hoje eu vou descomplicar para você a diferença entre todos esses itens de segurança, o disjuntor, o IDR, DDR, DPS, tudo isso vai ficar muito claro para você depois desse vídeo. E aliás, já se inscreve aí no canal para você acompanhar mais vídeos como esse. E já curte aí para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas, mais profissionais da área. Vamos começar pelo mais conhecido, o disjuntor. Para que funciona o disjuntor? Então vamos lá. O disjuntor ele serve para proteger o circuito. Como assim o circuito? Cada equipamento de proteção de uma instalação elétrica ele é feito para proteger algo. O disjuntor ele protege o circuito, ele protege os cabos, que são os fios, ele protege a instalação em si, ele protege contra sobrecargas e curtos-circuitos. Então, aplicando um pouco mais, se a sua casa tem um curto-circuito, por exemplo, um fio encosta no outro e aí gera um curto-circuito, uma sobretensão, o disjuntor ele é feito para desarmar. Ou algo mais comum, por exemplo, todo aquele circuito ele foi feito para um chuveiro, um chuveiro de 7.500 watts. Por algum motivo você decide instalar mais um chuveiro naquele mesmo circuito, você decide colocar 2 chuveiros na suíte master naquele mesmo circuito. Quando ligar os 2 chuveiros, o que vai acontecer? O disjuntor vai desarmar para a proteção do circuito, para a proteção da sua fiação. Se esse disjuntor não desarmar, a fiação pode derreter, pode acabar causando um incêndio. Então, para isso que é feito o disjuntor, para proteger a sua instalação. Então, pensou em disjuntor, pensou em proteção da sua instalação. Por isso que você não pode simplesmente trocar o disjuntor da sua residência por um disjuntor maior, porque ele foi feito para aquele circuito em específico, ele foi dimensionado para esse circuito. Agora, os tipos de disjuntores. Nós temos no mercado disjuntores para vários tipos de instalações. Por exemplo, o disjuntor residencial, na maioria das vezes, é um mini disjuntor. Aquele disjuntor que aparece aqui. Pronto, esse aqui da imagem aqui é um mini disjuntor. Para instalações maiores, que são cargas maiores, que é uma corrente maior, temos os disjuntores de caixa moldada, que são disjuntores que suportam uma corrente maior. O dilema popular, fala popular, a amperagem maior. O segundo item é o IDR, interruptor diferencial residual. Então, se a gente for analisar basicamente o nome, a gente já entende muito o que ele é. Então, o que ele foi feito? Para que ele foi feito? Qual é a função dele? A função dele é proteger as pessoas, basicamente. Então, como que funciona? Vai a fase e o neutro no IDR. Passa uma corrente pelo IDR e vai para os equipamentos. Essa mesma corrente ela tem que retornar. E ele faz essa comparação da corrente que sai para a corrente que volta. Nas residências, a fuga de corrente que é permitida por esse equipamento, na maioria das vezes, é 30 miliamperes. O que isso quer dizer? Se sai uma corrente e retorna menos 30 miliamperes, esse dispositivo vai desarmar, para que qualquer fuga não passe despercebido. Então ele faz essa detecção da diferença de corrente que entra e sai e ele desarma quando ele faz essa percepção. Então um exemplo prático de como que isso funciona. Você tem crianças ali na sua residência e esse exemplo é um exemplo mais fácil de se entender, não é algo que realmente vai acontecer no cotidiano, pode acontecer e a função dele é essa, então ele protege as suas crianças, mas esse é o exemplo mais básico e é esse que eu vou te falar. Você está na sua casa e você tem um filho pequeno e a criança vai lá e enfia um garfo, um prego na tomada. O que acontece? A corrente passa pelo IDR e vai para aquela tomada. Só que quando ele volta, pelo seu filho ter enfiado um item de metal na tomada, não vai ser a mesma corrente que vai retornar. E isso ele vai identificar essa diferença e vai desarmar. Então ele faz essa proteção. Outro exemplo muito claro, que acontece até mais, alguns equipamentos que são metalizados e aí geralmente tem uma fuga nesse equipamento por falta de terra, por falta do aterramento ou algum tipo de proteção. Então a corrente passa, às vezes energiza esse equipamento seu e não retorna o mesmo. Então ele vai e desarma também. Então aonde que é obrigatório você usar o IDR? Isso, temos uma norma que regulamenta a obrigatoriedade de utilização desse dispositivo. Em áreas molhadas, então banheiros, área gourmet, área descoberta, garagem, que também geralmente é área descoberta, cozinha.
então em áreas molhadas. Isso que a norma obriga a utilização em áreas molhadas. E também temos o DDR, que é um dispositivo diferencial residual com retardo. O que isso quer dizer? Ele é uma versão do IDR com atraso. E para que isso? Ele é ideal para utilização em indústrias ou algum setor que as pessoas querem evitar o desligamento frequente. Uma aplicação prática disso, um exemplo prático, são indústrias que têm motores que, ao serem acionados, têm o IP, que é a corrente de partida, muito alta. Então, devido a essa elevação de corrente de partida, às vezes o IDR detecta como fuga e desarma. Então, quando você coloca o DDR, ele tem um retardo e aí ele faz essa identificação. Por isso que ele é tão útil para as indústrias. E por fim, temos o DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos. Isso mesmo, surtos. O que diferencia o surto de um curto-circuito? Basicamente, o DPS, esse surto que ele identifica são descargas atmosféricas. Então, quando cai um raio na sua casa, algum tipo de descarga assim, ele faz essa identificação e desvia o surto para o aterramento. E isso, caso esse surto seja tão alto, ele queima, ele danifica ele mesmo e não deixa esse surto passar para dentro da residência. Um exemplo prático disso é durante uma tempestade, às vezes cai um raio ou na sua residência ou na linha de transmissão e esse surto chega na sua residência. Chegando na sua residência, ele faz o desvio e faz a proteção de todos os seus equipamentos e as suas instalações. Tudo isso que eu te falei está lá na NBR 5410 e muito mais. Lá especifica aonde você deve utilizar, como você deve utilizar. Então acesse a NBR 5410 para você que trabalha na área, que você vai entender tudo sobre esses dispositivos. Outra dica muito importante, na hora de instalar esses equipamentos, verifique a qualidade desses equipamentos, porque dependendo da qualidade eles podem não executar a função que eles foram dimensionados. E se você gostou desse vídeo, quer aprender mais sobre elétrica, quer aprender sobre projetos elétricos, já se inscreve no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu posso gravar uma parte 2 tirando todas as dúvidas, ou eu te respondo aqui. Eu respondo todos os comentários, então deixa aqui nos comentários que eu vou te responder.